Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação de YouTube, eu peço para que faça a sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pelo inscrito Ronaldo. Então fiquem agora com o relato do inscrito do canal A Hora do Além. Saudações Feliciano e todos os inscritos do seu canal. Eu me chamo Ronaldo, tenho 37 anos e esse fato aconteceu há aproximadamente 17 anos atrás. Eu vi um relato que foi contado aqui no canal e me lembrei de tudo que aconteceu comigo e decidi enviar esse e-mail compartilhando tudo que eu passei e que vivi naquela época. Eu passo para vocês que eu não acreditava na espiritualidade. Hoje eu sigo uma religião, mas naquela época eu não seguia nada. Eu não tive criação religiosa, os meus pais eram sempre ausentes, e por esse motivo eu não ia à igreja. Esse fato aconteceu na cidade em que eu morava, que eu nasci e fui criado, Matão, São Paulo. Hoje em dia eu moro em Campinas. Eu vim aqui a trabalho e não voltei mais para Matão. Nessa época, eu conheci uma moça na escola e nós namoramos por um tempo. Eu a chamarei aqui de Rosa. Eu e a Rosa tivemos o nosso primeiro namoro. Ela foi a minha primeira namorada e eu o seu primeiro namorado. Só que quando a escola terminou, nós nos afastamos e ficamos um bom tempo sem nos reencontrar. E uma certa vez eu fui em uma festa em um sítio lá em Matão. E para minha surpresa, quando eu cheguei na festa, eu encontrei com a Rosa. A Rosa era amiga do primo desse meu amigo. E por esse motivo ela foi convidada para a festa. Só que quando eu reencontrei a Rosa, reacendeu aquele sentimento que eu tive na minha adolescência. E com ela foi a mesma coisa. A partir daquele dia, começamos a ficar juntos e começamos a namorar. Eu apresentei a Rosa para minha família. Como eu disse anteriormente, os meus pais eram muito ausentes. Meu pai até comentou que seria bom, que eu não ficaria somente com os meus amigos e não me sentiria tão sozinho. Na outra semana, a Rosa me levou para conhecer a família dela. Só que quando eu cheguei na casa dela, a mãe dela não foi com a minha cara. Eu não sei o que aconteceu, que quando essa mulher me olhou, ela não foi com a minha fuça. Ela ficou durante a tarde toda que eu fiquei na casa dela, me encarando. E quando a filha dela falava de mim, ela virava com um olhar de deboche e olhava para o meu rosto. Eu achei estranho, só que eu pensei que ela estava com ciúmes da filha dela. Mesmo a mãe da Rosa me tratando muito mal, nós continuamos a namorar. Só que o pai da Rosa, o seu Julião, era um homem muito bom. Diferentemente da mãe da Rosa, que eu chamaria aqui de Dona Luzia. O seu Julião era um homem conversador, brincalhão, uma recepção calorosa vinda dele. Já estava quase com 5 meses que eu estava namorando com a Rosa. Só que toda vez que eu ia na casa dela, a Dona Luzia me tratava muito mal. Eram comentários aqui, e quando tinha algum familiar na casa dela, eu sabia que ela falava mal de mim para essa pessoa. Sabe, eu me sentia triste, mas eu gostava muito da Rosa. Nosso relacionamento estava indo bem, e eu estava cada vez mais gostando dela e ela de mim. Em um desses finais de semana que eu fui almoçar na casa da Rosa, quando eu cheguei, a Dona Luzia veio falar comigo. Coisa que ela não fazia. Eu mal tinha trocado algumas palavras com ela. Ela pediu que eu sentasse na mesa e ela me disse que antes do almoço ela gostaria que eu experimentasse um doce que ela fez. Que ela fez aquele doce pensando em mim. Era um jeito de tentar fazer amizade comigo. Ela pegou esse doce que estava em um copo de dentro da geladeira e me serviu. Nossa, era um doce gostoso. Parecia ser de abacaxi, misturado com um limão. Eu perguntei do que era o doce, e ela disse que era de abacaxi, e que eu iria gostar. Então o restante da família se juntou a nós, e nós almoçamos naquele domingo. Eu fiquei a tarde toda na casa dela, e quando anoiteceu eu fui embora. Só que quando eu cheguei em casa, eu comecei a passar mal. Eu comecei a vomitar, com dores na minha barriga, uma febre tremenda. Nossa, eu nunca tinha sentido uma febre daquela desde quando eu era criança. Eu liguei para a Rosa e contei que estava passando mal.
Ela me lembrou que tinha deixado o medicamento na gaveta do meu quarto. Me mediquei e deitei na cama. E depois que eu fui no banheiro e vomitei, melhorei um pouco. Só que a partir desta data, a minha vida mudou. Eu não tive mais saúde. Eu melhorei na segunda-feira e fui até trabalhar. Assim que eu almocei, eu vomitei toda a comida que eu tinha consumido. À tarde, quando eu tentei beber água, eu também vomitei. Qualquer coisa que eu mandava para baixo, voltava. O meu chefe me chamou em seu escritório e perguntou se eu estava bem, pois eu nunca tinha faltado em 3 anos que eu trabalhava lá, pois quando eu entrei naquela empresa, eu ainda não tinha nem 18 anos. Foi então que ele me liberou e pediu que eu procurasse um médico. Eu fui até o hospital e quando cheguei lá, a Rosa já estava me esperando. Eu me consultei com o médico, que pediu alguns exames, e eu fiquei em espera por algumas horas. Os meus exames estavam todos normais, mas eu tinha uma sensação ruim no estômago, e o que eu bebia, eu vomitava. Mesmo assim, eu fui para casa, liberado pelo médico. Mas no dia seguinte, novamente eu acordei com febre, com dificuldade de urinar, com muitas dores na barriga, vomitando, e nesses dias a minha mãe veio, pois a minha mãe trabalhava em outra cidade, mas ela veio ficar comigo. Eu perguntava para a Rosa como estavam as coisas na casa dela, pois ela e o pai dela iam me visitar em casa. Só que a mãe dela não aparecia. Eu comecei a perder peso, ficar cada vez mais fraco. Eu mal me alimentava e bebia água. Tanto que eu fui internado no hospital. Quando eu fiquei internado no hospital, eu passei por muitas. Eu tinha pesadelos. Eu comecei a ficar perturbado, talvez devido também à minha enfermidade. E eram feitos exames, nada era descoberto. Eu até comecei a me alimentar por sonda. A Rosa sempre estava do meu lado. Minha mãe pegou até uma licença no trabalho para cuidar de mim. Só que eu estranhava, pois a minha sogra não me visitava de jeito nenhum. E ela sabia qual era a minha condição. O meu chefe foi me visitar por várias vezes. Só que uma vez ele foi me visitar acompanhado da sua esposa. Tenho que dizer que o meu chefe frequentava o centro espírita. Só que quando a esposa dele chegou na porta do quarto, quando ela me viu, ela deu um grito de desespero e começou a falar: "Deixe esse rapaz em paz. Quem mandou você aqui? O que é que você está fazendo aqui?" Ela olhou desesperada para o esposo dela, o meu chefe, e falou: "Nós vamos ter que ajudar esse rapaz. Eu vou ter que procurar o pessoal do centro espírita. Olha esse homem que está em cima dele. Esse homem está deitado sobre a barriga dele, apertando o seu pescoço." Quando ela falou isso, eu me assustei. O meu chefe tentou acalmar a sua esposa e a levou para fora do quarto. Momentos depois ele voltou e me disse que a sua esposa trabalhava a espiritualidade no centro espírita ao qual ele frequentava e que ela viu que tinha uma entidade me acompanhando. Como eu disse, eu não acreditava nessas coisas de espíritos fantasmas e seja o que fosse, pois o meu chefe era um homem bem carismático e divertido, mas ele me olhou de um jeito, mas de um jeito tão sério que eu até acreditei em tudo que ele estava falando. Então ele me disse que o pessoal do centro espírita iria me ver no outro dia. Eram 2 mulheres e um homem. O homem era um senhorzinho de cabelos grisalhos que falava baixo. As senhoras, uma era bem quieta e a outra já conversava bastante. Eles entraram no quarto. Essa mulher que se comunicava mais falou essas palavras: "Você saia de perto dele. Hoje você vai embora daqui." Eu não vou dizer aqui o que é que eles fizeram e nem tudo o que eles me falaram, mas eu vou resumir aqui no relato. Naquele mesmo dia eu descobri que fizeram um trabalho para que eu morresse. E qual foi a surpresa quando eles me falaram que eu comi algo na casa dessa pessoa. E o único lugar que eu tinha comido algo diferente foi na casa da Rosa, pois era realmente a minha sogra que estava fazendo aquilo. Qual era o motivo e por quê? Eu fui tratado espiritualmente e também fisicamente. Melhorei um pouco
e até recebi alta. Só que eu não contei de imediato para a Rosa o que havia acontecido. E quando ela foi me visitar em casa, eu contei tudo para ela. De começo, ela ficou quieta e se recusou a acreditar que a mãe dela estava fazendo isso. Disse que conversaria com a mãe dela. No outro dia, a Rosa me procurou. Ela estava desesperada, me pedindo perdão. Eu não entendi o porquê dos pedidos de desculpa e de perdão da parte dela. Ela me disse que assim que chegou em casa, foi cobrar a mãe dela, dizendo que haviam falado que a mãe dela havia feito um trabalho para mim. E ela não tinha me contado, mas ela sabia que a mãe dela trabalhava com um tipo de religião, ao qual eu não citarei aqui. É que esse tipo de religião fazia feitiços. E ela estava acostumada, quando era pequena, a ver a mãe dela atendendo algumas pessoas em casa. Só que a mãe dela há anos já não estava mais realizando esses tipos de atendimento. E a dona Luzia confessou tudo. Ela disse que como haviam descoberto o que ela fez, pois cairia por terra. Eu pensava que era por ciúmes, por eu estar namorando a filha dela, mas não era nada disso. Por incrível que pareça, a dona Luzia, na época de escola, estudou junto com o meu pai. Só que o meu pai não dava bola para ela. Ela chegou a escrever uma carta e entregar para ele. Só que ela ficou sabendo que ele começou a namorar com a minha mãe. Então, de algum jeito, quando ela me viu, ela soube naquele momento que eu era filho do meu pai. Eu era cópia dele, como a minha falecida avó dizia. Então, ela pegou raiva de mim, pois toda vez que ela me via, ela se lembrava de tudo que ela havia passado quando ela era jovem. Como eu, parecendo com meu pai, poderia pagar por uma coisa que eu não fiz? Infelizmente, devido a isso, eu e a Rosa nos afastamos. Nós tentamos tocar o relacionamento e ficar juntos, mas infelizmente depois disso, fui me afastando, pois eu não frequentava mais a casa dela. Eu sempre oro pedindo para que Deus abençoe aquela família. Hoje o pai da Rosa já é falecido. A mãe dela continua viva, mas aquela mulher não teve mais saúde depois de tudo que aconteceu. Eu não sei se foi por ela ter feito esse trabalho para mim. Depois de um tempo, a Rosa começou a namorar outro rapaz e logo se casou. Hoje ela tem 3 filhos, é feliz. Eu sei disso, pois a Rosa se formou professora e trabalha em uma escola lá em Matão. E ela é professora da minha sobrinha mais nova. Essa sobrinha me disse que a Rosa sempre fala de mim, que quando era jovem me conheceu. Hoje eu acredito muito em Deus, também conheci a minha esposa, nos casamos, tive meus filhos. Muitos relatos são contados aqui nesse canal. A maioria deles nos trazem o conhecimento e nos preparam para esse tipo de coisa. Eu poderia ter morrido se não fosse a esposa do meu patrão na época. Eu agradeço muito a ela e ao pessoal do Centro Espírita, que me ajudou muito. Os médicos também, a Deus que proporcionou a minha cura. Pois eu sei que o mal pode estar perto, mas também o bem está por aí. E tem pessoas que fazem o bem, assim como eu tento fazer para o próximo. Agradeço, Feliciano, por você estar contando esse relato que aconteceu comigo aqui no seu canal. Eu ouvi outros relatos parecidos e decidi enviar aqui para que você contasse na sua voz. Que Deus abençoe você, todos os inscritos, membros e amigos aqui do canal A Hora do Além. Continuem enviando os seus relatos para o Feliciano, assim como eu fiz e outras pessoas também. Abraços a todos. De mim, Ronaldo, e minha família. Muito obrigado, Ronaldo, por ter compartilhado esse relato que aconteceu com você aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu vou deixar aqui no comentário fixado o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Lá vocês falarão diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e deixando o seu comentário. Que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.